Conheça 10 momentos em que o esporte teve o poder de trazer a paz em meio à guerra. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. No vídeo de hoje, um assunto muito mais delicado, que é a questão da guerra. Mas você sabia que o esporte já foi uma ferramenta para trazer a paz nesse cenário de um mundo tão complicado que é o nosso planeta, vivendo sempre tempos de guerra? Bom, confira aqui 10 momentos em que o esporte foi utilizado para trazer a paz. Desde a origem das Olimpíadas, a união é a marca entre os povos durante os Jogos. E você sabia que durante o momento das Olimpíadas na Grécia Antiga, guerras que estavam sendo travadas entre as cidades e estados tinham que parar para que então acontecessem os Jogos? Era inclusive proibida a entrada de armas dentro do espaço de competição. Por isso, em qualquer momento de batalhas, mas estava chegando a época das Olimpíadas, as guerras paravam para que então pudessem acontecer o momento das Olimpíadas. Essa é a primeira prova de uma ordem cronológica dos fatos em que o esporte trouxe paz em meio às guerras. O segundo momento é muito mais conhecido, que foi durante o Natal da Primeira Guerra Mundial, lá no ano de 1914. A Primeira Guerra Mundial começou ali por volta de julho do ano de 1914, mas com apenas 5 meses de guerra. Um cessar-fogo não oficial aconteceu na frente ocidental na véspera do Natal. As hostilidades foram acalmadas quando a liderança de ambos os lados reconsiderou suas estratégias após o impasse da corrida para o mar e o resultado indeciso da primeira batalha de Ypres. O comando alemão, na esperança de aumentar a moral de seus soldados, enviou milhares de pequenas árvores de Natal para as trincheiras. O objetivo era manter o coração dos soldados na batalha. Em vez disso, teve o efeito oposto. O Natal destacou a semelhança entre as nações cristãs em trincheiras opostas. Quando os soldados alemães cantaram uma canção de Natal, um regimento britânico gritou, ecoando a mesma canção do outro lado da trincheira. Perto da aldeia francesa de Fleurbacs, soldados britânicos em suas trincheiras viram árvores de Natal penduradas com luzes avançando para a terra de ninguém. Os alemães estavam fazendo um gesto sazonal, e os britânicos então responderam. Durante o Natal de 1914, alemães, ingleses e franceses fizeram uma trégua em que eles estão compartilhando presentes e fazendo uma trégua de Natal. Nessa trégua de Natal, os jogadores da Alemanha fizeram um jogo amistoso contra os jogadores da Inglaterra. Nesse momento de Natal, o clima de Natal estava no ar. Eles trocaram presentes, eles se cumprimentaram e ali então alguém tinha uma bola de futebol. E aquele momento foi marcado por um jogo de futebol entre nações inimigas. E aqui está o milagre de Natal do dia 25 de dezembro de 1914. O terceiro momento em que o esporte trouxe paz em meio à guerra foi lá no ano de 1960, na África do Sul. Naquele ano, o premier britânico Harold Macmillan fez um famoso discurso naquele país, citando os ventos de mudança que varriam o continente africano, insistindo ao governo do apartheid para criar uma sociedade que respeite os direitos dos indivíduos. Foi a primeira vez que um líder internacional de alto escalão deu voz aos crescentes protestos globais contra o regime de segregação racial na África do Sul. E isso abriu uma série de debates e boicotes, inclusive, ao país no âmbito esportivo internacional, fazendo com que a África do Sul fosse banida da Olimpíada de Tóquio daquele ano de 1964. Por isso, o esporte conseguiu, através do diálogo, fazer uma manifestação que forçou ao fim da segregação racial daquele país. O nosso quarto momento envolve o rei do futebol, Pelé, e aquela excursão que o Santos fazia por toda a Europa, por toda a África, com amistosos. A história diz que o Santos foi jogar no continente africano, lá na Nigéria. Isso foi no ano de 1969, em janeiro daquele ano. E lá em 69, Pelé foi com a sua delegação de futebol fazer um amistoso naquele país.
E então as autoridades, tentando de alguma forma amenizar a situação, fizeram cessar fogo entre os dois lados que estavam guerreando naquele território. E assim aconteceu um jogo do Santos naquele território de um lado, para aquele grupo que estava guerreando, e depois fizeram um segundo jogo para o outro lado, para que então eles também pudessem assistir ao Pelé e todo o elenco fantástico do Santos de 1969. A guerra foi acabar um ano depois desse episódio, mas por um breve momento o futebol auxiliou no fim, ou pelo menos um curto período de paz entre os povos da Nigéria. Palavras de um jornal local dizem que por 72 horas o futebol foi mais importante do que a guerra. Esse é o poder do esporte. O quinto momento em que o esporte auxiliou no fim ou interrupção de uma guerra envolve o meu tênis de mesa, o esporte aqui do nosso amigo Sabino, do nosso amiguinho, jogador de tênis de mesa também, ou ping-pong no caso dele, por causa da raquete meio diferente, né? Mas, de acordo com a história, no ano de 1971, a delegação de tênis de mesa dos Estados Unidos entrou na China, que é vista comunista, lá em 49, e até então a China estava fechada para o mundo, ela estava focada apenas em si, e aquela delegação de tênis de mesa fez toda a diferença na história. Aquele episódio ficou conhecido como Diplomacia do Ping-Pong, porque em abril de 71, no auge da Guerra Fria, esse time de mesa tenista se tornou o primeiro grupo de americanos a visitar a China. E assim, o país na época vivia em isolamento em relação ao resto do mundo. Seu então premier, Zhou Enlai, afirmou que a visita dos jogadores inaugurou uma nova página nas relações entre nossos povos. Para você ver a importância de apenas uma visita de esportistas dentro da China. Esse episódio aparece também lá no filme de Forrest Gump, do Tom Hanks, clássico de 1995, 94. Vale a pena você ver essa cena também lá no filme do Tom Hanks. E por que foi tão importante, né? Porque esse episódio abriu espaço para uma visita histórica de um presidente americano, o Richard Nixon, com o Mao Tse-tung, que era então o líder da China comunista. A chamada diplomacia do ping-pong serviu assim para forjar laços diplomáticos até então rompidos e para abrir a China ao mundo exterior. Então, mais uma vez, o papel do tênis de mesa na história do esporte e da paz. O nosso sexto episódio, em que o esporte auxiliou na paz em meio à guerra, aconteceu no dia 5 de abril de 1975 e o protagonista foi novamente Pelé. A história diz que nesse dia Pelé entrou em campo com a camisa do time Estrela Vermelha, um time local lá no Líbano. E o Líbano estava vivendo um período de guerra entre muçulmanos, cristãos e judeus. Essa guerra civil estava acontecendo, mas para ver o rei do futebol, a guerra parou. E é por isso que dizem que o milagre aconteceu naquele momento, com Pelé parando a guerra, para que então eles pudessem viver um pequeno momento de paz, que depois, com o fim da guerra, pôde durar por muito e muito tempo naquele território. Nosso sétimo momento aconteceu no ano de 1978. A guerra acontecia entre o Paquistão e a Índia. Por quê? Novamente uma questão religiosa, assim como no passado com a questão do Líbano. Aqui, o Paquistão, de maioria muçulmana, tinha problemas e conflitos com a Índia, que vem de maioria hindu. Esses dois territórios eram coordenados pela Inglaterra ou pela Grã-Bretanha, mas com o fim desse domínio sobre esses territórios, aconteceu uma rivalidade entre esses dois povos e assim, como resolver isso? Bom, os governos resolveram apostar no esporte e o cricket, que é o esporte mais popular daquela região, foi a ferramenta utilizada para unificar aqueles dois povos de religiões tão distintas. De acordo com matérias da época, o cricket fez com que as ligas se unificassem e assim jogadores que são de um país pudessem jogar contra jogadores de outro país e se fazer essa mistura. E isso, pouco a pouco, foi auxiliando na paz entre os povos. Até que em 2008 aconteceu um, de fato, momento de cessar-fogo em que os governantes diziam que havia um caminho irreversível para a paz no qual eles estavam andando. É claro que nesse período algumas
alguns problemas aconteceram entre os dois povos, inclusive por causa do cricket, em que um jogador falou que, graças ao seu Deus, é que eles foram campeões. Isso gerou uma polêmica muito grande e desnecessária para a situação. Mas são eventos pontuais, perto de uma história de anos em que o cricket trouxe paz para esses dois países que estavam agora com problemas, mas pouco a pouco estão caminhando para se ajustar tudo isso em paz. O nosso oitavo momento, já na virada do século, no ano de 2004, é com o famoso Jogo da Paz. O Haiti estava vendo problemas políticos muito fortes, em que o presidente foi deposto e o Brasil começou a fazer uma intervenção militar no país. E aconteceram guerras sangrentas naquele território. Foi a partir daí, então, que a seleção brasileira, que tinha acabado de ser campeã do mundo 2 anos antes, foi fazer um jogo no Haiti, um amistoso contra a seleção local. Esse jogo contou com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, e eu lembro de ter assistido esse jogo quando mais novo. Esse jogo, o placar não importa, foi 6-0 para o Brasil, mas isso é o que menos importava, porque naquele momento houve uma trégua, houve um cessar-fogo naquele país. E assim o esporte, o futebol, trouxe paz para aquela população, inclusive os jogadores, a forma como que as pessoas vinham e corriam atrás dos jogadores nos carros para poder vê-los um pouco mais e depois chegando no estádio lotado. Isso realmente valeu muito a pena, a participação da seleção brasileira naquele território, e esse que ficou conhecido como episódio, o Jogo da Paz. Nosso nono episódio aconteceu no ano de 2005 e tem como protagonista Drogba. Para quem não conhece, Drogba foi um grande atacante da Costa do Marfim, inclusive foi responsável por levar a Costa do Marfim para sua primeira participação em Copas do Mundo lá em 2006. Drogba fez tanto pelo futebol, mas com certeza ele fez muito mais pela paz. O país dele se arrastava em uma sanguinária guerra civil há mais de 3 anos, quando em 2005, após garantir a primeira participação da seleção na Copa do Mundo, Drogba fez um discurso marcante em que pedia perdão de todos os lados envolvidos naquela guerra, gerando então o primeiro cessar-fogo desde o início do conflito. Em 2007, o jogador exigiu uma partida contra Madagascar. Inclusive, Drogba foi recebido como herói na cidade e um tanque rebelde conduziu a seleção até o estádio, onde guerrilheiros e governistas assistiram ao jogo lado a lado. Poucos meses depois, um tratado de paz foi assinado e até hoje, Drogba é celebrado como o personagem que acabou com a guerra civil do seu país. Impressionante o que o esporte pode fazer. E o nosso 10º episódio, referente a momentos em que o esporte trouxe paz em meio a conflitos, é sobre a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Você sabe que já faz mais de 70 anos que existe uma divisão entre um lado que aceitou o apoio da União Soviética e um lado que aceitou o apoio americano. E hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte vivem em constante ameaça um contra o outro, e até hoje temos problemas ali naquele território por causa de uma possível guerra nuclear, já que a Coreia do Norte tem armamento de bomba nuclear. Mas de acordo com os jornais de 2018, houve um passo para a paz através do esporte. Em 2018, os jogos aconteceriam na Coreia do Sul. E sabe o que foi mais marcante? Mesmo em países que estão guerreando, apesar de serem países irmãos, a Coreia, naquele momento, jogou unificada. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 aconteceram com uma Coreia única e não uma Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Esse episódio aconteceu também em 1991 com o tênis de mesa, onde a participação da Coreia foi também unificada. Inclusive, alguns anos atrás, numa etapa do Mundial de Tênis de Mesa por equipes, a Coreia do Norte iria enfrentar a Coreia do Sul nas quartas de final, mas ao invés de fazer um confronto, elas acabaram se unindo, e assim as duas passaram jogando juntas a próxima parte do campeonato nas semifinais. E foi impressionante isso. Eu vou fazer um vídeo só contando sobre a Guerra da Coreia e como o esporte já vem mostrando passos para a unificação. Esse é o poder do esporte, pessoal. Eu posso falar para vocês que o esporte tem poder para transformar vidas.
E agora vocês estão vendo que o esporte tem poder, inclusive, de parar guerras. Pessoal, você sabe que pela profecia nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra até os fins dos tempos. São sinais da volta de Jesus. Mas saber que alguma coisa pode amenizar isso, acho que a gente deve valorizar ações de jogadores como Drogba, Pelé e tantos outros ligados a esses eventos que eu falei aqui, porque estão promovendo a paz. E eu quero ler um texto para você agora. Romanos 5:1 fala o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a paz é um dom que vem de Deus. Use de todas as ferramentas para trazer paz a esse mundo. E se for esporte, utilize o esporte também para que traga paz no nosso meio de guerras e problemas que vivemos hoje. Mas use dessa influência para levar também aquele que dá a paz verdadeira, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo do Missão Atleta. Um abraço e até depois.